Seja bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano. Aqui, a Escritura não é moldada para agradar sistemas religiosos, nem torcida para sustentar interesses humanos. Nosso compromisso é com o texto bíblico em seu contexto, sem atalhos, sem fórmulas e sem promessas que a Bíblia nunca fez. Hoje, vamos falar sobre o reino de Deus, não como conquista humana, mas como dom da graça, recebido pela fé e vivido na esperança. Vem comigo. Ao longo da história da Igreja, muitos ensinos distorcidos têm sido propagados a partir do próprio púlpito, travestidos de espiritualidade, zelo e piedade, mas profundamente desconectados do ensino bíblico. Um dos mais recorrentes e perigosos é a ideia de que o homem, por meio de disciplina religiosa, intensidade espiritual, cumprimento rigoroso de princípios ou esforço pessoal, seria capaz de se apossar do reino dos céus. Essa noção, embora popular e frequentemente apresentada como fé madura ou vida cristã profunda, é falsa e antibíblica. Ela desloca o centro da salvação da misericórdia de Deus para a capacidade humana, transformando o evangelho da graça em um sistema de mérito religioso. A Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, não apresenta o reino de Deus como resultado do esforço humano, mas como uma realidade que irrompe na história exclusivamente por iniciativa soberana de Deus. Desde sua manifestação, esse reino não é conquistado pelos homens, ele é resistido, rejeitado e violentado por eles. Portanto, qualquer leitura que afirme que o reino é tomado à força, no sentido de conquista espiritual humana, precisa ser confrontada à luz do contexto bíblico completo, sob pena de se tornar mais um instrumento de engano religioso. O reino dos céus não nasce da vontade do homem. A Escritura é absolutamente clara ao afirmar que o reino não tem origem na decisão, no esforço ou na capacidade humana. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12, 13. Essa afirmação elimina qualquer possibilidade de autossuficiência espiritual. O novo nascimento, porta de entrada do reino, não é produzido pelo homem, mas concedido por Deus. Jesus reforça isso ao declarar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3, versículo 3. Ver o reino já exige um ato soberano de Deus. Conquistá-lo, portanto, é uma impossibilidade absoluta. Mateus 11, versículo 12, não exalta esforço, denuncia violência. O texto mais usado para sustentar a ideia de conquista espiritual é Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é violentado, e os violentos o tomam por assalto. Uma leitura isolada e superficial transforma esse versículo em elogio ao esforço humano. Contudo, o contexto imediato e o testemunho dos evangelhos apontam para outra realidade. João Batista inaugura a proclamação pública do reino e, por isso, é preso e morto. Jesus anuncia o reino e é rejeitado, acusado, perseguido e crucificado. Os apóstolos seguem o mesmo caminho. O que o texto descreve não é conquista, mas conflito. Os violentos não são fiéis perseverantes, mas opositores do reino, líderes religiosos, autoridades políticas e sistemas que resistem à verdade. O reino não avança porque homens são fortes, ele avança apesar da resistência humana. Isso se harmoniza com João 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo, logo, não pode ser tomado pelos meios deste mundo, nem força, nem mérito, nem desempenho religioso. O erro dos fariseus: confiar na lei para possuir o reino. O maior exemplo bíblico de falsa espiritualidade, baseada em esforço humano, são os fariseus. Eles acreditavam que por meio do cumprimento rigoroso da lei e das tradições, conquistariam o reino, como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 12, onde o fariseu se exalta dizendo:
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus não elogia essa postura. Ele a denuncia. O fariseu confia em si mesmo. O publicano clama por misericórdia. E é este que sai justificado, conforme Jesus mesmo afirmou. Este desceu justificado para sua casa e não aquele. Lucas 18, versículo 14. Os fariseus rejeitaram Jesus não por falta de evidência, mas por excesso de orgulho religioso. Jesus fez milagres, sinais públicos e incontestáveis, e ainda assim não creram. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. João 12, versículo 37. Aqui se cumpre o princípio: santo de casa não faz milagres. Lucas 4, versículo 24. Não porque falte poder, mas porque o orgulho impede o reconhecimento da verdade. Paulo resume esse erro de forma cirúrgica. Ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10, versículo 3. A fragilidade humana e a centralidade da graça. A Escritura não romantiza o ser humano. Ela o descreve com realismo espiritual. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6. Paulo não afirma em Romanos 5, 6 uma fraqueza meramente temporária, superada por alguma força espiritual posterior, pois o próprio apóstolo declara, já convertido e maduro na fé: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. A condição do vaso não muda. O que muda é a origem do poder. Isso fica evidente quando o próprio Senhor declara a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se a fraqueza fosse eliminada após a conversão, a graça deixaria de ser necessária. Por isso, o apóstolo conclui: quando sou fraco, então é que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. A força mencionada não é inerente ao homem, mas procede de Deus. Assim, Romanos 5, versículo 6, não autoriza a ideia de que o cristão deixa de ser fraco em si mesmo. Antes, confirma que a salvação é fundamentada e preservada pela misericórdia divina, conforme está escrito: pela graça de Deus sou o que sou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Logo, a salvação acontece na fraqueza, não na força. Por isso Paulo afirma: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Qualquer ensino que produza glória humana não vem do Evangelho. A esperança cristã não nasce da autoconfiança, mas da tribulação sustentada por Deus. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, versículos 13 e 4. Esperança, não presunção. Em Romanos 8, versículo 24, Paulo afirma: porque na esperança fomos salvos. Não na certeza carnal, não no controle humano, não na performance espiritual, mas na esperança. O Espírito Santo intercede justamente porque o homem é incapaz. O Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versículo 26. Portanto, até nossa oração depende da graça. Percebe agora o quanto muitos são enganados? O quanto são levados a acreditar que se tornaram uma espécie de super-heróis gospel, autossuficientes, fortes em si mesmos e merecedores do reino? Mentiras são vendidas como verdades, e verdades são tratadas como fraqueza. Os lobos, verdadeiros usurpadores da fé, vendem cursos, métodos e fórmulas espirituais a preços altos, não apenas financeiros, mas espirituais. Fazem você acreditar que,
Ao adquirir conhecimento religioso ou ao cumprir determinados rituais, tornou-se um apropriador do reino dos céus por merecimento próprio. Vendem uma santidade que a Escritura jamais atribuiu à carne corruptível e apresentam um Deus enfraquecido, como se o homem pudesse entrar em seu reino pela força. Nesse cenário, o homem deixa de suplicar por misericórdia e passa a se portar como credor do céu. Entra sem pedir licença, sem temor e sem reverência. O Deus soberano é reduzido a um meio para a realização pessoal, enquanto a cruz é esvaziada de seu escândalo. Os lobos se aproveitam da ignorância espiritual, exploram o desconhecimento bíblico e lucram com ele. E muitos voltam para casa saqueados, não apenas financeiramente, mas também da simplicidade do Evangelho, da humildade e da dependência da graça, acreditando, paradoxalmente, que saíram vencedores. Isso não é triunfo espiritual, é perda disfarçada de vitória. E isso, à luz do Evangelho, é profundamente lamentável. Meus irmãos, abram os olhos e despertem do engano que esse sistema insiste em vender. O reino dos céus não é tomado pela força do homem, nem conquistado por mérito religioso, nem garantido por intensidade espiritual. Ele é um dom soberano de Deus, recebido pela fé, sustentado pela graça e vivido na esperança. Mateus, capítulo 11. Não exalta conquistadores espirituais, denuncia opositores do reino. O erro moderno repete o erro dos fariseus: transformar obediência em moeda, disciplina em crédito e fé em desempenho. A Bíblia não promete autossuficiência espiritual. Ela promete misericórdia, não promete controle, promete dependência, não promete glória humana, promete a glória de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Paulo fecha qualquer leitura de certeza presunçosa ao afirmar: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8, versículos 24 e 25. Logo, a salvação é vivida na esperança. A esperança é, por definição, aquilo que ainda não se vê, e o cristão não possui a salvação de forma visível ou controlável. Aguarda com paciência, sustentado pela graça de Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Tito 2, versículo 13. E retenhamos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Hebreus 10, versículo 23. A Escritura nunca manda reter a certeza, mas reter a esperança. Pobres não conquistam heranças. Elas lhes são dadas. É exatamente por isso que a Escritura afirma que fomos salvos na esperança, e não na posse ou na certeza visível. Quem recebe uma herança não a toma pela força, nem a reivindica por mérito, mas a aguarda confiando na fidelidade daquele que promete. Qualquer evangelho que substitua essa esperança humilde por autossuficiência espiritual deixa de ser boas novas e se torna, inevitavelmente, engano religioso. Se alguém objeta dizendo, não sou pobre, Jesus responde antes de qualquer argumento humano. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A pobreza aqui não é material, mas espiritual. É o reconhecimento da própria incapacidade diante de Deus. Quem não se vê pobre de espírito não recebe herança, porque não se reconhece dependente. Pobres de espírito não conquistam o reino, recebem-no pela graça. Qualquer evangelho que negue essa pobreza essencial não anuncia boas novas, mas apenas alimenta o ego de pessoas que por si mesmas são incapazes de entrar no reino de Deus. A Escritura é clara e unânime ao afirmar que Deus se opõe ao soberbo e concede graça ao humilde. Tiago 4:6 e 1 Pedro 5:5 declaram explicitamente que Deus resiste aos soberbos, enquanto Provérbios 3:34
afirma que ele zomba dos escarnecedores e favorece os humildes. Provérbios 16:5 vai além, dizendo que o soberbo de coração é abominação ao Senhor e não ficará impune. O Salmo 138:6 completa esse quadro ao mostrar que Deus, embora exaltado, se aproxima dos humildes, mas mantém os soberbos à distância. Em conjunto, esses textos ensinam que a soberba não é apenas um defeito moral, mas uma postura espiritual que provoca oposição divina, enquanto a humildade é o caminho pelo qual a graça de Deus é concedida. Se essa palavra edificou você, se abriu seus olhos e o conduziu de volta à simplicidade do Evangelho, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com outros. Não para engrandecer um homem, mas para que a verdade continue alcançando mais pessoas. Este ministério não existe para vender fórmulas, prometer atalhos ou produzir vencedores espirituais. Aqui, damos de graça o que de graça recebemos. O que anunciamos não é nosso, pertence ao Senhor. Meu desejo é apenas ser achado fiel, como o servo que fez tudo o que lhe foi confiado, sabendo que, mesmo depois de obedecer, continua sendo servo inútil. Não aquele que enterrou o talento por medo ou conveniência, mas aquele que multiplicou o que recebeu para a glória do seu Senhor. Se você quer caminhar conosco nesse compromisso com a verdade, com a graça e com a Escritura sem engano, faça parte desse ministério. Que tudo seja feito para a glória de Deus, e não para a exaltação do homem. Forte abraço!